Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o hino 67, Cristo Exaltado. Eu fiquei até surpreso pelo número de hinos e vários deles conhecidos, né, de autoria do mesmo compositor aqui. Alguns ele consta como compositor, autor, e em outros como tradutor. É o Stuart Edmund McNair. Ele era um inglês britânico, engenheiro, anglicano, pelo menos de um lar anglicano, e ele trabalhou em Portugal, foi a trabalho a Portugal, de lá veio para o Brasil e ficou um tempo aqui, voltou a Portugal, aí já aqui no Brasil já veio pregando o Evangelho, trabalhou em vários lugares aqui na região sudeste, voltou para Portugal, ficou 8 anos lá, depois voltou para trabalhar mais para a região do norte e nordeste. Então, consta assim que ele tem um vasto trabalho, muitos hinos, como eu falei, compostos, foi um evangelista, e viveu aí também 92 anos. Ele deixou esse bom hino, uma boa letra aqui, Cristo Exaltado ou o Rei Eterno. Então vou ler rapidinho a letra aqui, a gente vai refletindo um pouquinho a respeito dela, comparando um pouquinho com a Bíblia depois, né? Ele diz assim: Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei Eterno, Cristo, lá nos céus. Ele é Rei da glória, que a Satã venceu. Feita a tal vitória, Deus o recebeu. Na segunda estrofe, nós lemos: Veio resgatar-nos pela sua cruz. Quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Terceira, mas o seu serviço continua ali. Poderá valer-nos, entretanto, aqui. Por nós, advogando, como o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. E o estribilho diz: pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo o cordial louvor. Então a exaltação de Cristo aqui a gente vê sendo chamada no coro, que demos um verdadeiro cordial louvor a Ele, por sua graça, pelo seu amor, demonstrado por nós ali na cruz, né? Bom, mas esse hino tem, assim, na letra, o objetivo de mostrar o papel eterno e glorioso de Cristo, a contar da cruz. A gente vê muita coisa de Cristo sobre a obra dele aqui antes, podemos estudar sobre a eternidade passada de Jesus, né, como o Verbo, mas aqui ele enfatiza um pouco mais essa glória eterna, o papel de Cristo a partir do momento que ele veio e cumpriu sua obra, sua missão redentora aqui. Então a gente vê ele dizendo: eis entronizado à destra do bom Deus. Entronizado quer dizer no trono, à destra, à direita. A direita sempre é concedida pelos reis a maior autoridade, porque a destra é uma expressão muito comum na Bíblia, inclusive, a respeito da destra do poderoso, a destra de Deus, falando sobre o poder. A destra tem
esse sentido figurado de poder, de força. Tá? A destra, a direita. Se bem que muita gente tem mais força na mão canhota, né? Na esquerda, mas o comum é a direita, e por isso ela é representativa disso. Mas ele fala assim, da condição de Cristo, que agora está entronizado, está à direita do Pai, como Rei eterno, já. Na verdade, ele, como chama a atenção o apóstolo Paulo, Jesus se despojou da sua glória, que ele tinha eternamente, e veio na condição de servo. E quando ele retorna, após cumprir sua obra aqui, ele retorna, se é que é possível isso, com ainda maior glória. Não que a glória dele antes fosse menor, mas pelo cumprimento daquilo que ele fez, nós dizemos, ele não mudou nada, mas ele não se fez mais perfeito, mais santo, nada disso, né? Não, nesse aspecto. Mas Jesus retornou a sua glória eterna, agora como nosso Rei, como nosso Senhor, nosso Redentor. Então ele diz aqui, como Rei eterno, Cristo lá nos céus, ele é Rei da glória, que a Satã venceu. Ele venceu Satanás ali na cruz. Tudo que Satanás queria era que ele não cumprisse essa obra redentora. É por isso que quando Jesus falou que era necessário que ele fosse morto, e Pedro disse, de jeito nenhum, Senhor, não, isso não pode acontecer, né? Jesus repreendeu tão duramente com ele, a Pedro, né? Jesus repreendeu, para trás de mim, Satanás. Porque, na verdade, essas eram palavras que viriam de Satanás. Ele é quem não queria que Jesus cumprisse o sacrifício na cruz, para que a humanidade, para que os homens não tivessem o recurso da salvação. Então ele conclui aqui dizendo, feita tal vitória, ou seja, uma vez cumprido isso, uma vez tendo vencido Satanás na cruz, Deus, a referência a Deus, o Pai, o recebeu na glória, falando da ascensão de Cristo, da volta dele, a sua glória antiga, a sua glória eterna. Nós temos algumas passagens na Bíblia que falam sobre isso. Na verdade, tem várias, mas a gente vai pegar algumas. Em Hebreus 1:8, esse livro, esse hino, melhor dizendo, a gente vai ver que ele tem respaldo bíblico para isso, as coisas que ele afirma. O autor de Hebreus, ele traça aqui uma comparação inicial entre Jesus e os anjos, justamente uma coisa que algumas seitas aí não entendem. As testemunhas de Jeová, por exemplo, colocam Jesus ao nível dos anjos como um ser criado. E justamente Hebreus desmascara essa heresia. E ele justamente vem comparando o Filho, Jesus, com os anjos e mostrando que a glória dele é infinitamente maior, ele não é similar a eles. Mas aí no versículo 8 ele faz uma referência ao Salmo 45, dizendo assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então é interessante a gente observar que ele menciona a respeito do Filho, é dito isso, ainda que esteja lá nos Salmos,
lá no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda, mas ele diz: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então ele demonstra essa eternidade. Quando a gente diz, na verdade, Jesus deixou sua glória para vir aqui, ele deixou seu trono para vir aqui e retornou para lá para reassumir o seu trono. E ele fala sobre a justiça dele, o cetro do seu reino, aquilo que representa o seu poder, o seu reinado. Mas a gente lê também em Apocalipse 11, 15. Em Apocalipse 11, 15, diz assim: E o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, quando nós lemos aqui o Rei Eterno, a respeito de Cristo, nós vemos que a base aqui em Apocalipse nos fala que ele reinará para todo o sempre. Lá em Hebreus 1, nós vimos que o seu reino é de eternidade a eternidade. Na verdade, o reino dele é eterno para frente, como é eterno para trás. E ele é citado aqui como a destra do bom Deus, como eu já disse, porque a destra é representativo de poder e de honra. Nós temos também lá em 1 Pedro 3, a gente vai ver mais alguma coisinha sobre essa questão. Pedro também fala aqui, no versículo 22 do capítulo 3, primeira carta. Nós, irmãos que chegaram um pouquinho depois, nós estamos aqui hoje estudando um pouquinho sobre o hino 67 do Cantor Cristão. Ainda estamos vendo aqui a primeira estrofe. Então ele diz aqui no versículo 22, falando a respeito de Cristo, tá? Versículo 21, você pode ver aí que ele é citado pela ressurreição de Jesus Cristo, e o versículo 22 diz: o qual, ou seja, Jesus, está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Ou seja, tudo debaixo do poder dele. Todas as coisas sujeitas a ele. Havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Ele está à destra do Pai, à destra de Deus. O Estevão, aquele diácono lá em Jerusalém, ele, quando foi apedrejado, estava para morrer, ele teve aquela visão gloriosa, e foi justamente isso que ele viu. É interessante a gente ler também lá em Atos, capítulo 7, nós vemos o versículo 55, Atos 7, 55 e 56. Diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, falando a respeito de Estevão, ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, ou seja, à destra de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, a visão que o Estevão teve foi justamente essa que Pedro também revela, e Hebreus, o autor de Hebreus menciona, Jesus está hoje assentado à destra do Pai, nesse lugar de honra, exercendo todo o seu poder eterno,
Então, nosso hino aqui diz: Eis entronizado. Realmente, ele está entronizado. A gente lê nas Escrituras mesmo, por exemplo, lá em Apocalipse 11:15, que nós vimos, ele fala sobre o reino futuro. Então, muitas vezes nós podemos ser levados a pensar assim, que Jesus só vai reinar no futuro. Não, o que vai acontecer é que Jesus vai voltar e estabelecer o reino dele aqui. Mas, na verdade, o reino dele é de eternidade a eternidade. Então, na verdade, ele já reina. E para os crentes, para aqueles que creem nele como seu Salvador, como seu Senhor, na verdade, ele já reina. E ele deve reinar para nós e em nós. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Na segunda estrofe, a gente partindo aqui para a segunda estrofe, nós vemos que ele cumpriu, ele fala justamente sobre isso, ele cumpriu a sua missão aqui e voltou a reinar. Voltou. Jesus só se absteve, se despojou da sua condição de reinar naquele momento que ele abriu mão da sua condição, da sua glória e veio como servo. Mas era o reino de Deus vindo até nós. Por isso João pregava: eis que é vindo, é chegado o reino de Deus. E Jesus veio aqui, sendo ele o rei, ele veio à terra trazendo consigo o reino de Deus. O reino de Deus esteve presente aqui, manifesto pelo próprio rei. Mas a segunda estrofe então diz o seguinte: ele veio resgatar-nos pela sua cruz. E quer, não tem esse E aqui, mas é uma consequência, uma vez que ele nos resgatou pela sua cruz, pela sua morte na cruz, ele quer apresentar-nos em celeste luz. Então ele fala aqui que Jesus, além de resgatar aqueles que foram resgatados por ele hoje, ele trabalha, ele opera para nos apresentar em luz, ou seja, em santificação, andando na luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, por causa dessas coisas, pelo que ele padeceu por nós, o inimigo nunca poderá vencer. Então, ele fala aqui da nossa vitória. Aqui nós temos um versículo, ou melhor dizendo, uma passagem com alguns versículos que trata bem exatamente dessa questão, irmãos. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1. Vamos lá, continuando nosso estudinho de hoje. Colossenses 1, 19. Olha só, ele diz aqui: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Plenitude da divindade habitasse no próprio Senhor Jesus. E que, versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então a gente lê aqui nesse texto de Colossenses bem o conteúdo dessa segunda estrofe. Ele veio para nos resgatar, estabelecer a paz entre nós e Deus. Pelo sangue, na cruz, ele veio resgatar-nos pela sua cruz, pelo sangue que ele derramou lá, e quer apresentar-nos em celeste luz, ou seja, o versículo 22 aqui.
para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, a morte de Cristo por nós é para nos resgatar do pecado, nos reconciliar com Deus e para nos fazer santos diante de Deus, para nos apresentar a Ele dessa maneira. Cristo opera nos seus. Uma prova de que alguém é de Cristo é que realmente ele é purificado. Além de ser perdoado, e Deus passar a imputar a justiça de Cristo em nós, né, sobre nós, ou seja, ele olha para nós e ele não enxerga em nós o nosso pecado, ele enxerga a justiça de Cristo mesmo em nós, mas também Cristo opera, intercede, age para que nós sejamos santificados, para que a gente se apresente a Deus de uma maneira realmente digna, na prática. Não só na forma, pelo perdão e justificação, mas também pela santificação. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Ou seja, uma vez que Jesus mesmo operou isso para nos resgatar, o que ele está dizendo é: o inimigo, Satanás, não vai poder reverter isso. Ele não tem poder para desfazer o que Cristo fez. Em Romanos 8, Romanos capítulo 8, nós lemos o versículo 34, ou melhor dizendo, desde 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, está à destra de Deus, e o que também intercede por nós. Então, o texto fala, Jesus continua ali, intercedendo por nós. Nós vamos ver um pouquinho mais disso na terceira estrofe. Mas ele segue dizendo aqui, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, o inimigo não pode nos vencer, porque nós somos feitos mais do que vencedores, mas não por nossa força, mas por causa da obra de Cristo em nosso favor. E uma vez que Ele nos salvou, Ele cuida dos seus, Ele cuida do seu povo, dos eleitos de Deus, Ele cuida com zelo verdadeiro, buscando apresentar em santidade. Ele faz isso intercedendo sempre pelos seus remidos. Nós vamos para a terceira estrofe aqui. Nós já lemos um pouquinho sobre isso aqui no versículo 35, mas ele vai enfatizar nessa terceira estrofe. Nós vamos ver outros textos, tá? Desculpa, eu falei versículo 35, 34. Tá? Eu vou reforçar ele aqui. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. E depois, no versículo 37, ele enfatiza como uma conclusão disso, que nós somos, por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. O crente tem que acreditar nisso. O crente é isso, ele vive confiado em Cristo. É uma confiança não teórica, mas prática. É o Senhor que me conduz, é Ele que me santifica, é Ele
Ele vive, Ele reina em mim. Por mais que a gente enxergue e que seja real a nossa fraqueza humana, nós temos que enxergar isso. Se nós olharmos para nós e não formos capazes de enxergar uma obra de Cristo realmente em nós, nós carecemos de uma conversão verdadeira, porque estamos sem Cristo. A terceira estrofe diz: mas o seu serviço continua ali. Jesus cumpriu uma obra, aqui a obra redentora, mas ele diz: mas o serviço de Jesus não terminou. O serviço dele continua de outra maneira. Ele diz que poderá valer-nos, entretanto, aqui. Quer dizer, ele está ali, ou seja, lá nos céus, mas ele nos valerá. Ou seja, ele é por nós, intercedendo, agindo em nosso favor. Valer quer dizer isso, valer alguém é isso, é agir em favor, é cuidar, proteger. Então ele diz, Jesus continua sua obra fazendo isso, valendo por nós aqui, cuidando de nós aqui. Na sequência ele diz, por nós advogando, e aqui ele usa um termo bíblico, que é relacionado à intercessão. Um advogado é aquele que é habilitado, que é capaz de defender alguém. Advogado, infelizmente, acabou tomando uma conotação até pejorativa. Os próprios advogados, principalmente os advogados cristãos, brincam até com isso. Tem alguns irmãos que eu conheço que eles falam, eles enxergam que a profissão é tão mal vista muitas vezes por aqueles que agem mal, usando da condição, da prerrogativa do advogado. Mas o advogado é uma boa condição, na verdade. É aquele que pode nos representar. O advogado representa a gente. Eu era bem jovem, eu estava para me casar, e eu tive uma surpresa. Um dia bateu aqui na porta da minha casa um oficial de justiça, trazendo uma notificação para eu comparecer no fórum, no julgamento, e eu me inteirei a respeito do que se tratava. Na minha inocência, na minha inexperiência, eu falei, isso não vai ser problema para mim, porque era relacionado a um carro que eu tinha vendido há bastante tempo e a pessoa que comprou aquele carro posteriormente se envolveu num acidente. Mas então eu só fui ao fórum, cheguei lá, estava na sala de espera, eu conheci até as pessoas que moveram a ação, e eu era o réu, e a gente bateu um papo ali, e eles viram que, na verdade, eu não tinha nada a ver com o fato, mas o carro estava no meu nome, ele não transferiu, e eu quase fui condenado por não ter comparecido com um advogado. Eu não tinha quem pudesse falar por mim, me defender. Meu advogado ali foi Cristo mesmo, porque moveu o coração daquela família. Era a filha, que era a pessoa que estava dirigindo o carro, que foi a vítima, e o pai dela. E eles viram que eu era um gaiato, para falar a verdade, não tinha culpa nenhuma naquilo. E eles se compadeceram de mim, o juiz já ia me condenar. A revelia, por não ter levado um advogado para me defender, eu não tinha como me defender. Mas eles pediram para o advogado deles
que solicitasse ao juiz uma segunda audiência para me dar tempo de comparecer com o advogado. Foi a minha salvação. Aí sim, da segunda vez eu levei uma advogada que me defendeu, consegui me livrar daquilo. Mas a gente precisa ter um advogado que nos represente. E Jesus, né, voltando a falar aqui, deixando a ilustração, essa história de lado, mas Jesus é o advogado que todos nós precisamos, é o único realmente que intercede por nós e que é habilitado para advogar junto ao Pai, para nos representar junto a Deus. Como eu disse aqui, eu fui um gaiato de achar que eu poderia me defender sem a ajuda de um advogado. Eu espero que não seja, né, alguém que nos ouve aqui, um gaiato de achar que vai poder se justificar diante de Deus sem o advogado que é Cristo. Jesus trabalha, o serviço dele continua ali, intercedendo sempre pelos seus. Em Hebreus 7, 25, nós lemos o seguinte, Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus. Fala aqui da condição dele de salvar, primeiramente. Mas o versículo continua. O serviço dele continua ali. E o versículo diz, vivendo sempre para interceder por eles. Por eles quem? Por aqueles que são salvos perfeitamente por ele. Então, por isso que eu disse, o crente tem que crer nisso, tem que confiar. Se Jesus é o meu Salvador, Ele está ali intercedendo sempre por mim, agindo sempre em meu favor. Ele vai nos valer sempre. Nós não podemos ser derrotados. Em 1 João 2, para a gente concluir aqui, também nós lemos explicitamente aqui, João se refere a Jesus como o advogado. 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A exortação, né? O crente não deve pecar. Mas, se alguém pecar, a exortação é para não pecar, mas ele sabe que nós estamos sempre sujeitos ao pecado. E certamente vamos pecar. Mas ele diz, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos a certeza de que Ele continua trabalhando por nós. Seu serviço continua ali. Ele continua advogando, intercedendo por aqueles por quem Ele morreu lá na cruz. Por essas coisas, então, nosso hino diz que Ele é digno do nosso mais profundo louvor. Não só por Jesus ser o nosso Salvador, não só por Ele ser o nosso Rei, não só por Ele ser o nosso Senhor, mas nosso Senhor, nosso dono, mas também por Ele ser o nosso advogado, por Ele ser aquele que continua olhando por nós. Pela sua graça, pelo seu poder ou pelo seu amor, seja dado a Cristo o cordial louvor. Essa expressão, cordial, às vezes a gente confunde com a forma que a gente utiliza usualmente certas palavras. Então, cordialidade é só a gente... Nós estamos acostumados assim, com esse sentido, né? De agir com simpatia, com educação. Se alguém disser para você, seja cordial. Nós vamos pensar dessa maneira.
simplesmente, né? Vamos ser educados com essa pessoa, mas o significado dela vai um pouco além disso. Cordial quer dizer afável, caloroso, sincero, porque cordial vem do latim cordialis, que é coração. É uma coisa que vem do coração. Então tem que ser uma coisa sincera, profunda, calorosa, tá? Então é disso que ele está falando. Não é sejamos educados com Cristo, não. Sejamos calorosos, sinceros no nosso louvor para com Ele, porque Ele é digno disso. O Senhor que morreu por nós, se humilhou por nós, é o Senhor que hoje continua cuidando de nós. Todo louvor seja dado a Ele, então Cristo seja exaltado, como diz o título do nosso hino aqui. Bom, que Deus abençoe o nosso estudo, meus irmãos, e assim nós possamos ser cada dia mais estimulados, irmãos, a adorar ao Senhor com toda legitimidade.